O André, conexão. Pronto, todo mundo aí de volta. Renato e o Sérgio retornaram. Isso aí. Pessoal, vou dar Lucas, início à podemos dar gravação, tá? início já? Você tem algo? Ô, Lucas, a gravação já começou, já está rodando. Você já deve ter startado ela anteriormente. Porque a sua conexão está ruim aí. Só informando aos membros da banca, não sei se a rotina do FRJ é diferente dos outros, o Lucas é um membro da CCPD, né? Então ele tem que acompanhar e iniciar aí a defesa. Não é o presidente da banca, nesse caso, que faz isso. É 31 de outubro de 2023. Às 9h07 da manhã, estamos dando início ao procedimento de defesa de memorial para a promoção a titular do professor Renato Pereira de Freitas, do IFRJ Campus Paracambi, né, docente do IFRJ Campus Paracambi. E o procedimento inicial que a gente precisa fazer, primeiro esclarecer para vocês que eu estou participando. Eu vou tentar ligar para o Lucas para ver o que está acontecendo com ele.
Pessoal, bom dia, vocês me ouvem? Sim, Sim, Lucas, perfeitamente agora. sim. Beleza. A solução aqui foi fazer a conexão pelo celular mesmo, porque parece que meu notebook tá preguiçoso hoje, está dando problema aqui. Mas beleza, eu vou pedir pro André Não, agora pelo assumir o celular ritual melhorou de... bastante. Tá melhor mesmo. André, houve um consenso, você será o presidente da banca? Perfeito. Beleza. A reunião já está sendo gravada? Já. Então tá bom. Vou pedir que o André faça o ritual de apresentação. Eu sou representante da CPPD, não sou membro da banca, é só uma questão protocolar de regulamento mesmo, e vou estar aqui acompanhando para gerar a ata final e desejo ao Renato uma boa defesa de memorial. Bom dia a todos. Vamos lá, André, com você. Perfeito. Obrigado, Lucas. Queria agradecer a todos os membros da banca, Joaquim, José Augusto, Sérgio Tavares, pela presença na defesa para promoção para titular do professor Renato Freitas, aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. A reunião já está sendo gravada, como é protocolar aqui no Instituto Federal. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Renato para fazer a apresentação do memorial que foi enviado anteriormente para a banca. Renato, pode iniciar a sua apresentação. Certo, vou compartilhar a apresentação. Vocês conseguem ver minha tela já? Eu não consegui, é só avisar. Não, sua tela Hoje. está aparecendo. Só está aparecendo você, a tua foto, não a tua apresentação. Quando estiver aparecendo, só falar. Tá, agora está aparecendo. Tá certo, então. Bom, como eu não estou vendo vocês, qualquer problema aí que der, perder a apresentação, só vocês comentarem e aí eu retomo aqui, tá bom? Perfeito. Só, Sérgio, teu áudio está aberto. Ok, vou desligar aqui. Certo. Então, primeiramente, bom dia a todos os membros da banca. Queria agradecer o terem aceitado aí, né, estar participando desse memorial, né, que é um momento ímpar para a gente que tem a carreira aqui como professor, como pesquisador, como extensionista no FRJ. Eu vou tentar não me prolongar muito mais que 30 minutos nessa apresentação, né, porque para a gente poder fazer as outras proformas aí. Só aqui colocar o cronômetro para rodar. Bom, então, meu nome é Renato Freitas, como já foi mencionado aí. Eu fiz aqui um resumo da minha biografia profissional, conforme foi enviado, né? Então, qual é a minha trajetória, né, da minha biografia profissional e de formação, né? Eu sou licenciado em Física pela UERJ, e eu entrei no Instituto Federal em 2017, né? Então tinha acabado de finalizar a minha graduação, e aí dentro desse contexto, né, como vocês vão notar na própria apresentação que foi feita aqui, vocês vão ver que a minha trajetória de formação acadêmica intercala muito do que eu fui vivenciando aqui dentro do Instituto Federal. Então, a gente até digo que o Instituto Federal é uma extensão da minha formação acadêmica e vice-versa, né? Então, eu tenho mestrado e doutorado no programa de engenharia nuclear da COP. Atualmente também atuo como membro permanente do mestrado nacional em ensino de física. Eu fiz pós-doutorado no Instituto de Tecnologia Molecular da Itália em 2017 e 2018, e atualmente, né, eu sou bolsista jovem cientista da FAPERJ. Bolsa essa que eu já fui contemplado 2 vezes, né? Fui contemplado no edital 2018 e também no edital de 2021. Então, essa é meu resumo de biografia.
A minha trajetória, ela profissional, né, a qual eu vou falar um pouco do que foi enviado no memorial, né? Bom, como eu já disse, eu tenho licenciatura em Física e anteriormente a ter entrado no Instituto Federal, eu já atuava como professor, né? Fui professor e monitor em colégios, em cursos, né? Então, a minha meta, quando eu fui fazer física, sempre foi realmente assim ser professor, né? A carreira de pesquisador ela foi sendo agregada ao longo do tempo, inclusive dentro das possibilidades do que eu vi que poderia ser feito aqui no FRJ. Então, eu vou estar abordando um pouco cada um desses tópicos aí dessa trajetória, né? Vou falar um pouco da minha atuação no FRJ, vou falar do meu mestrado, vou falar dos inícios da atividade de pesquisa aqui no FRJ, que a gente começou mesmo em 2010, isso é importante pontuar, né, em relação a pesquisas aqui, porque quando a gente chegou aqui no campus Paracambi, FRJ, a gente chegou aqui para montar o campus, né, o professor André, ele também chegou junto comigo, a gente não tinha nem cadeiras, nem salas ainda formadas de aula, então a gente chegou aqui para estruturar mesmo o campus, e aí depois desse período de estruturação é que a gente conseguiu pensar em iniciar um pouco a atividade de pesquisa. Também vou estar comentando das minhas atividades no mestrado profissional e vou falar também do meu estágio pós-doutoral e vou finalizar contextualizando, né, do que a gente está fazendo atualmente, que foi a coordenação do projeto do Laboratório Móvel, dedicado à investigação de obras de arte, que é um projeto que ele tem um âmbito nacional, né, algumas parcerias com o Instituto Brasileiro de Museus e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, eu vou estar falando um pouco sobre cada um desses tópicos aí que está inserido naquelas métricas lá, né, que a gente tem que pontuar dentro do memorial, porque tem aqueles descritivos de metas, né, de pontuações, e cada uma dessas etapas aí, elas estão agregadas àqueles índices que eu sinalizei lá. Então, a minha entrada no Instituto Federal, ela ocorreu em 2007, eu tinha acabado de me graduar, e o Instituto Federal, ele só passou a ser Instituto Federal em 2010, né, com esse nome Instituto Federal, anteriormente era o Cefet Química, que era a antiga Escola Técnica de Química, né? Então, o meu concurso que eu fiz para docente foi na carreira de primeiro e segundo grau, então era uma carreira que hoje está extinta, né? E aí eu entrei aqui no FRJ como docente em 2007, e estou até hoje, em 2010 ele virou o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E aí só para centralizar, né, esse Instituto Federal, hoje chamado, né, é uma marca ainda que a gente chama que ainda está em reconhecimento, né, tem algumas pessoas que confundem com o FRJ. Bom, mas o Instituto Federal era a antiga Escola Técnica Federal de Química que fica ali no campus, que fica ali no Maracanã, né? Ali em São Cristóvão, né? Aquela Escola Técnica de Química, depois virou Cefetec. E aí, dentro do projeto de expansão das escolas técnicas, começou a se expandir para outras regiões, como Nilópolis, e aí o campus Paracambi, a qual eu estou lotado, né? O campus Paracambi foi o primeiro campus descentralizado da capital, né, da grande metropolitana do Rio de Janeiro, fundado em 2007 dentro do plano de expansão das escolas técnicas que tinha naquele presente momento, né, na política do presente momento. Então, eu sou lotado nesse campus, ele fica numa fábrica do conhecimento, né, é um local bem agradável de se trabalhar, né. E aí, dessa foto também, além do campus, estão nossos colegas, que eu vou comentar também um pouco, porque a minha trajetória profissional, acadêmica, que a gente atua aqui no FRJ, ela fala muito também com as pessoas que a gente encontrou aqui ao longo dessa trajetória, que possibilitaram também a gente estar fazendo essa carreira acadêmica, essa carreira de extensão, em tantos aspectos positivos, né, para a sociedade, não somente para a nossa carreira em si, né, mas também os aspectos, enfim, sociais que a gente tem como professor, né, que é formar alunos, formar pesquisadores. Então, essa equipe aí foi fundamental também para essa trajetória. Então, assim, qual é a espinha dorsal de atuação que a gente tem aqui no FRJ, né? O FRJ é uma instituição muito peculiar dentro das instituições de ensino. Assim, ela tem diferenças do que é uma universidade, não sei se todos os membros que estão aqui conhecem, né, bem,
mas a gente tem essa peculiaridade de ter desde o ensino médio técnico à pós-graduação. E, inclusive, a gente tem cursos também, como educação de jovens e adultos, tem cursos FICs. Então, isso possibilita a gente fazer uma atuação em diferentes níveis de ensino. Então, por exemplo, uma parte grande do nosso trabalho a gente se dedica ao ensino básico, né, ao ensino médio técnico, onde a gente lidar com os jovens que entram aqui em torno de 13 anos de idade, às vezes. A gente também tem a graduação, então a gente atua também no médio, na graduação, e também tem a pós-graduação. Então a gente acaba atuando nesses 3 níveis efetivos mesmo. Normalmente você está ali dando aula tanto no médio, por exemplo, esse período agora eu estou com uma disciplina de Física 1 no médio e estou com uma disciplina de Física 3 na graduação, né? E aí eu também já ministrei em alguns momentos na MNPF a disciplina de eletromagnetismo. Então, assim, a gente acaba tendo que fazer essa verticalização integral. E aí isso é interessante porque, como eu vou comentar, né, a gente tem alguns alunos que começam a fazer IC com a gente no ensino médio técnico e depois eles vão estar fazendo pós-graduação, né, continuam com a gente na IC durante a graduação. A gente já pegou alunos que percorreu essa trajetória e é bem positivo em termos de formação científica, em termos de vocação, essa possibilidade. Além dessa parte educacional, né, além dessa parte de aulas, eu já tive algumas funções administrativas aqui dentro, já fui coordenador de pesquisa em 2021 e 2022, e eu já participei 2 vezes da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação da FRJ, que é o CAPOG, em 2015 a 2017, e depois eu voltei para essa comissão em 2019 até 2021. E aí, como eu estava comentando, né, a minha formação acadêmica, ela fala muito com o que eu vivenciei aqui dentro do FRJ, e aí também essa formação também ela afetou diretamente para o norte, inclusive, que a gente foi tomando aqui de pesquisa. Então, durante esse período que eu entrei aqui no FRJ, eu estava iniciando o mestrado, né, em 2007, o mestrado lá na COP, o professor Joaquim conhece bem o programa, né? E aí eu fui trabalhar com uma área conhecida como arqueometria. Né? O que é arqueometria? É a aplicação, né, de técnicas físico-químicas de análise ao patrimônio histórico-cultural. E era uma experiência que eu já tinha anterior, inclusive, na iniciação científica, né? Eu fui orientado na iniciação científica pelo professor Marcelino na UERJ, e ele me introduziu nessa área, na área de espectroscopia de raio-x. E aí depois, logo em seguida, eu continuei essa área no mestrado e no doutorado. E aí, no caso do mestrado, eu trabalhei com materiais cerâmicos, né, análise de fragmentos cerâmicos Marajoara, aplicando a técnica de fluorescência de raio-x. Esse trabalho ele foi bem interessante, né, assim, para entender um pouco o que seria essa área, né, não sei se todos os membros têm uma noção do que seria essa área de investigação científica de patrimônio cultural, mas a gente investiga artefatos arqueológicos, históricos, né, através de técnicas de análise, e através dessas técnicas a gente pode responder algumas perguntas, como o processo de fabricação do artefato, como auxiliar também em processos de catalogação, que foi no caso aí o que a gente fez com esse material cerâmico, onde a gente analisou os fragmentos cerâmicos Marajoara, 102 fragmentos, eles não tinham catalogação, e através desses dados da análise a gente conseguiu dar uma catalogação para esses artefatos. Né? Como é que isso é feito? A gente investiga a composição elementar através da técnica de fluorescência de raio-x. Então, a gente fez essa investigação para os 102 artefatos e logo em seguida a gente pega a informação da análise feita para cada fragmento e aplica um método estatístico. Então, como pode ser olhado aqui, ó, a gente tem 2 clusters, né? Ou seja, cada cluster desse significa o quê? Fragmentos cerâmicos que têm a mesma similaridade no processo de produção. Então, exatamente é isso que a gente consegue fazer pela técnica e isso que possibilitou a catalogação. Como eu disse, estava comentando, essa minha trajetória de formação acadêmica, ela foi
se juntou aqui no FRJ, porque como é uma área multidisciplinar, interdisciplinar, quando a gente chegou aqui no FRJ, eu vou comentar sobre isso melhor daqui a pouco, a gente encontrou pessoas de diferentes campos de conhecimento, como o professor André, que está aí na banca, tem outros professores aqui de Química. Então, era uma área que a gente poderia ter uma linguagem comum e começar a cooperar em vários aspectos, né, científicos. E aí, dentro desse contexto, a gente iniciou nossas atividades de pesquisa aqui no FRJ em 2010, para ser mais preciso, né? A gente já vinha mais ou menos ali trabalhando um pouco. Uma coisa que é importante pontuar, como eu já disse, assim, essa trajetória de pesquisa que hoje eu tenho aqui se deve muito às pessoas que a gente encontrou aqui dentro, né? Os professores de física, os professores da engenharia, esse grupo aí que está na foto especificamente, que, assim, a gente viu que, assim, porque quando a gente vai para um local, né, todo mundo aqui é pesquisador, quando a gente está trabalhando sozinho é um pouco chato, né, então, assim, quando você encontra um grupo que quer cooperar, que quer fazer junto contigo, acaba te animando um pouco mais em você querer seguir um pouco, né, a carreira, querer produzir, querer algumas coisas de captação de projeto. Então, esse grupo aí eu posso dizer que foi a mola propulsora de muitas atividades que a gente vem realizando nesse momento aqui. Então, a gente hoje faz parte de 2 grandes grupos de pesquisa, um é o Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional LISCOMP, e o outro é de Engenharia de Materiais. E aí, dentro disso, veio outras funções, né? Quando a gente começa a fazer pesquisa, a gente se depara com um universo que vem outras funções, e uma das funções que a gente teve que fazer primeiro foi criar uma estrutura, foi montar laboratórios, foi captar recursos, foi aprender a fazer processos de compra, aprender toda uma trajetória administrativa que não é visto na nossa formação acadêmica. Para fazer essas pesquisas, a gente montou laboratórios, né, com diferentes equipamentos de análise, como microscopia eletrônica, microscopia óptica, Raman. A gente tem espectroscopia no infravermelho, microscopia de força atômica. Ou seja, a gente tem um parque analítico bem grande aqui no FRJ, e isso só tomando, no campus Paracambi especificamente, isso só tomando os equipamentos de laboratório, e nem contando com a parte do laboratório móvel, que eu vou estar falando daqui a pouco. E dentro desse contexto da pesquisa, é importante a gente falar, né, que a gente trabalha junto com nossos alunos aqui, tanto do médio técnico, quanto da graduação, quanto da pós-graduação nesses projetos acadêmicos, realizando pesquisa. Especificamente, eu venho atuando nessa linha de pesquisa da arqueometria aqui dentro, né? A gente conseguiu consolidar muito bem aqui dentro do grupo essa área de pesquisa em espectroscopia do patrimônio cultural, e sempre, além de trabalhar com os professores, envolvendo discentes, né? Através de bolsas de iniciação científica. E é muito interessante, isso como eu estava comentando, né, que a gente às vezes pega um discente para orientar lá no ensino médio, e no início assim a gente, né, faz um trabalho mais de vocação quando está no ensino médio com discente. Depois alguns discentes foram fazer graduação em física, química, e a gente tem hoje discentes que estão fazendo pós-graduação em física, em química, como o caso dessas 2 alunas aqui do Congresso Nacional de Espectroscopia Raman. Ambas delas seguiram a trajetória acadêmica depois, então a gente vê também que conta muito essa iniciação científica, esse trabalho para o aluno do ensino médio. E uma coisa também que eu fui percebendo ao longo dessa trajetória acadêmica, de orientação com alunos do ensino médio, é o como isso também conta para eles depois conseguirem um emprego, né? Porque, assim, eles têm uma formação técnica, alguns dos alunos fazem iniciação científica com a gente, e não necessariamente vão seguir a carreira acadêmica, alguns deles vão seguir trajetórias, por exemplo, de trabalhar numa indústria. E ano passado, uma coisa que eu ouvi que assim, mudou muito a minha concepção do que é IC, eu ouvi de um diretor da PG, que tem uma PG próxima que contrata bastante nossos alunos. Ele estava comentando que ele prefere sempre fazer a efetivação de discentes que fizeram algum projeto de iniciação científica, que é uma coisa que conta muito positivo. Então, assim,
o impacto que tem tanto na vida profissional quanto acadêmica desses estudantes, essas iniciações, são incríveis, né? Então, assim, pela métrica que eu coloquei lá, hoje eu tenho em torno de 26 orientandos, né, que eu já fiz de iniciação entre nível médio de graduação, porque realmente a gente tem uma demanda, uma procura muito grande desses discentes de estarem fazendo essa iniciação. Então, assim, essas iniciações são feitas por captações de bolsas, de projetos, né? A gente capta bolsas em projetos internos e externos. E aí a gente tenta também, né, inserir esses alunos dentro da nossa produção acadêmica sempre. Então, aí estão 2 trabalhos a quais os alunos inseridos em projetos com a gente participaram, né? São dois trabalhos bem antigos, né? Assim, são os primeiros trabalhos que a gente produziu aqui junto com esses alunos. Isso foi muito importante para a gente amadurecer também. Um dos trabalhos que a gente produziu com os discentes foi exatamente esse, que foi a análise de uma escultura. Então, assim, só para fortalecer novamente, né, que a minha formação lá na pós-graduação hoje é o que eu consolidei de linha de pesquisa aqui dentro do UFRJ. Então, a gente tem aí a análise de uma escultura estilo barroca do século XVII. A gente fazia muito análise em microamostragens até o momento, né, porque a gente não tinha um parque analítico. Então, a gente analisa microamostras, e aí o que essas análises dão para a gente? Né? Elas dão para a gente a composição dos materiais presentes ali nessas esculturas, nesses artefatos. E aí, só reforçando, né? Isso tudo foram feitos com os alunos, e os alunos aprenderam a mexer nos equipamentos, a gente treina ele para mexer nos equipamentos, interpretar os dados. Então, tem toda uma formação científica, e quando eu digo alunos mesmo, eu estou falando dos alunos do ensino médio, especificamente, tá? Então, a gente treina esses alunos para estarem trabalhando com esses equipamentos, interpretando esses dados, que a gente vê que isso faz parte da trajetória, e, inclusive, colocar eles também para apresentar os resultados, né, que são uma coisa muito legal, porque a gente consegue ver efetivamente que eles ali conseguem evoluir mais até pessoalmente, né? Essa parte de apresentação de trabalho, consegue se desinibir um pouco, né? Esse trabalho ele foi muito interessante porque a gente fez várias análises nesses fragmentos de escultura, e essa escultura ela tinha uma parte dela que era verde, mas quando a gente analisou na análise elementar, a gente viu que tinha materiais como chumbo e cobre, e chumbo e cobre normalmente não tem pigmentos com a composição de chumbo e cobre que seja verde. E aí, quando a gente jogou na microscopia óptica, a gente viu aqui que tem uma mistura, na verdade, de pigmentos, que seria o amarelo e o azul, né? Ou seja, o chumbo aí estaria associado ao pigmento massicote, amarelo, e o cobre ao pigmento azurita, azul. Uma coisa que é importante, e aí todos que são pesquisadores aqui, os pesquisadores sabem que além das nossas cooperações internas, a gente precisa manter cooperações externas para ter esse trabalho. Hoje eu tento manter uma cooperação efetiva, né, de forma mais efetiva, com o professor Marcelino, lá do Instituto de Física da UERJ. Né? O Marcelino é um grande amigo, foi meu orientador, é um grande incentivador aí dessa carreira. Então, a gente, na verdade, também, eu oriento dissertações, teses junto com ele, né? Então, é algo muito significativo essa parceria junto com ele. E também tento manter uma cooperação com a pesquisadora Laura Cartechini, lá do Molab Itália, onde eu fiz pós-doutorado. A distância prejudica um pouco essa cooperação, mas a gente tem tentado aí produzir algumas coisas juntos. Né? E aí, um outro tópico que eu tinha sinalizado que eu ia falar foi quando eu entrei no mestrado nacional, né, profissional de ensino de física. Foi uma experiência bem positiva, né? O professor José Ruginin foi um grande incentivador para a gente estar participando desse mestrado como permanente. Eu já orientei algumas dissertações. A primeira que eu orientei foi do aluno Fábio Bailão, né? E aí a proposta do mestrado é a gente criar roteiros, né, didáticos que possam ser utilizados em aula, né, produtos, né, não só roteiros, mas criar produtos didáticos que possam ser utilizados em aulas
desde o nível médio à graduação. Atualmente eu estou orientando um aluno lá, e aí a gente já tem uma proposta investigativa, né, para poder fazer o trabalho, né, de interação de raio-x da matéria, utilizando tópicos forenses de análise de obras de arte, né? A gente está trazendo um pouco também dessa pesquisa mais aplicada para essa parte também de ensino, porque o trabalho do laboratório móvel, como eu vou mostrar daqui a pouco, ele tem uma questão muito de difusão mesmo, né? Tem uma questão mesmo de difusão de conhecimento, tem uma questão de... Como é que eu vou chamar, né? Tem uma questão mesmo de você estar ali apresentando a públicos diferentes o que é esse trabalho. Então, a gente entende que essa proposta ela se enquadra também num perfil de ensino. Um marco muito importante para a consolidação da minha trajetória acadêmica foi quando eu fui fazer o pós-doc no Laboratório Móvel da Itália, em 2017 e 2018. Eu fui com bolsa CAPES nesse período, e foi uma trajetória muito importante porque eu pude realmente viver durante esse período imerso num grupo que é especialista somente em obras de arte. E aí a gente tem contato com pesquisadores que realmente só se dedicam a isso. É uma coisa assim fantástica, você trocar informações 24 horas com pessoas que só fazem isso ao longo da trajetória. Aqui está uma entrevista, né? E assim, o laboratório móvel, o que é? É exatamente a gente leva os equipamentos para o museu, os equipamentos de análise, né? Os instrumentos, e aí a gente fica nesses museus fazendo análises, né? Nessas obras de arte, nessas telas. Isso foi a primeira campanha que eu participei com o laboratório móvel, essa aí foi minha supervisora do pós-doutorado. E aí foi a primeira campanha que a gente foi analisar o quadro O Grito. E aí tem uma história muito engraçada, né? Porque imagina, a gente foi criado na Baixada Fluminense, né? Não tinha muito acesso a certas informações, né? E aí fala para mim assim, a gente vai analisar o grito, gente. Eu não sabia nem o que era o grito, né? Então, assim, foi algo fantástico depois que eu descobri a história do que é essa tela. E acima de tudo também, né? Esse momento ele foi muito importante porque eu pude aprender exatamente esse método de análise de mapeamento elementar, que é uma das temáticas assim que hoje a gente pode dizer, né, que é um dos pontos centrais da análise de obras de arte, é esse método de mapeamento elementar. E aí durante esse período também foi importante porque eu pude ter uma vivência com um grupo que estava produzindo trabalhos ali muito na fronteira, né? Então isso aí gerou para mim, pelo menos, né, assim, a possibilidade de estar publicando um artigo numa revista de um impacto bem positivo, né, como a Science. Então, eu participei desse trabalho da análise do Muncke. Então, só para entender o que é esse mapeamento elementar, né, assim, para ter um conhecimento, a gente faz como se fossem imagens da distribuição dos elementos químicos que estão presentes na obra. E esses elementos químicos eles estão associados aos pigmentos, né, que estão presentes ali. Então, a gente vê, por exemplo, aqui na imagem do cádmio, o cádmio está na região amarela, né, na tonalidade amarela da tela, aqui, ó, enquanto o mercúrio está na tonalidade mais vermelha da tela. Então, esses mapas eles são fantásticos para fazer um processo de restauração, um processo de intervenção e até investigação forense da obra de arte. Bom, e por que eu digo que essa experiência no Laboratório Móvel da Itália, ela foi um marco na mudança da minha trajetória acadêmica? Porque quando eu retornei dessa experiência do Laboratório Móvel, a gente começou a pensar assim, pô, será que isso aqui pode montar aqui? A gente já ouvia um pouco falar sobre isso, né? O professor Joaquim tem essas experiências também, né? Como é que seria a gente montar um laboratório móvel, funcionar? Então, a gente decidiu partir para uma proposta, quando eu digo a gente, porque, como eu disse, né, tudo tem que ser feito com um grupo aqui, porque é um projeto muito grande, e sem a cooperação desse grupo fica inviável pensar nesse projeto do laboratório móvel. E aí, quando eu digo a gente, o professor André, que está na banca, outros docentes que cooperam aqui com a gente, e aí a gente começou primeiro a pensar nessa proposta,
Isso aí hoje são fotos do laboratório móvel, a gente operando com o laboratório móvel. O que é esse laboratório móvel, né? Ele é efetivamente, o nome diz que é um laboratório móvel. A gente leva os equipamentos dentro dessa van que está aqui, né? E aí a gente leva esses laboratórios em museus brasileiros. Isso aí é um caso, é lá no Museu da Bahia de Arte Sacra, nessa vista aí da van parada. Então, todos os equipamentos são transladados até museus, onde a gente fica investigando as obras de arte. E aqui é uma reportagem que apareceu no nosso projeto do Laboratório Móvel, né? Uma reportagem que apareceu no JN, que aí dá para ter uma ideia bem do que é esse trabalho do Laboratório Móvel. Isso aí foi uma análise que a gente fez lá no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Como eu disse, o Laboratório Móvel ele é um projeto de abrangência nacional, porque ele tem um convênio com o Instituto Brasileiro de Museus, e aí, né, devido a isso, tem museu do IBRAM em praticamente em todo o Brasil, né? Então, aí é um museu do IBRAM lá em Ouro Preto, a gente já fez Santa Catarina, agora a gente tem uma agenda em Recife, então a gente tem esses convênios, essas parcerias com os museus, eles solicitam a gente algumas análises, né? A gente cria propostas juntos e vamos até esses museus fazerem análise, a gente leva os equipamentos. Uma coisa importante falar sobre esse projeto é que, além, né, durante as campanhas de análise, além de os pesquisadores, né, o corpo técnico duro aqui de professores, de pesquisador, a gente também tenta levar os alunos que estão inseridos nesses projetos. E assim, para implementar esse projeto, é um projeto grande, e quando eu digo grande, é grande em termos de trabalho, tem muito trabalho, né? Assim, porque numa campanha de análise a gente capta milhões de dados, um alto volume de dados, né, para serem analisados depois. E quando ele é grande também, eu digo também que ele é grande porque, assim, para gerir um projeto desse, precisa de muitos recursos humanos e financeiros também. Então, para montar esse projeto do Laboratório Móvel, a gente captou diferentes editais, como um edital, por exemplo, no Ministério da Justiça, a gente captou editais na FAPERJ, a gente captou um edital de uma emenda parlamentar, também captamos o edital, assim, quando eu fui contemplado a primeira vez na Bolsa Jovem Cientista, foi muito positivo e contou bastante para alavancar esse projeto. E aí eu coloquei, esse aqui são alguns projetos, a gente tem projeto com o CNPq também, com o próprio IBRAM, a gente está com um projeto agora. Eu coloquei esses 4 projetos, só também para vocês terem uma ideia, que, assim, para gerar esse projeto do Laboratório Móvel, a habilidade que a gente teve que desenvolver em captar em diferentes esferas, né? Não somente em agências de fomento tradicionais de pesquisa, mas a gente captou no Ministério da Justiça uma emenda parlamentar, a gente agora está fazendo um outro projeto com o IBRAM de captação em lei de incentivo fiscal. Então, é um projeto assim que ele também trouxe também essa necessidade da gente abrir a nossa mente para outras possibilidades de captação de recurso financeiro. É um projeto que a gente captou aí já mais de 3 milhões em termos de recurso para estar montando ele, para estar girando esse laboratório móvel. E isso é muito positivo porque, além de comprar equipamento, né, a gente tem a possibilidade de trazer bolsas de pesquisa para os nossos alunos que estão envolvidos. A gente hoje tem bastantes bolsistas de perfil técnico, né, como TCT, como especialista visitante no nosso grupo, que contribui muito positivamente para a formação, assim, para a realização das atividades do Laboratório Móvel. Isso aqui mostrando um caso real do Laboratório Móvel que a gente analisou, uma obra famosa da pintora Tarsila do Amaral, uma pintora brasileira, e aí mostrando o uso da técnica de mapeamento elementar, né, que é uma das técnicas centrais que a gente emprega na nossa análise. O que essa técnica faz, como já foi mostrado, ela apresenta radiografias, né, ou seja, imagens de como os pigmentos ali estão aplicados na obra de arte. Então, a gente tem o pigmento com zinco aplicado na região branca, o pigmento com chumbo. E aqui está o grande resultado dessa análise, né, do mapeamento elementar, porque ela consegue mostrar uma camada subjacente de uma pintura. Então, nesse caso aqui da tela da Tarsila do Amaral, a gente vê que tem um casaco, né, uma proposta de uma pintura, né,
que a Tarsila, antes de pintar essa proposta aqui desse casaco volumoso, ela pintou primeiro um casaquinho tipo um chale, né? E aí é muito interessante que aí mostra o que a gente chama de repintura do artista, né? Desistência, né? Ou seja, ela fez um trabalho inicial de pintura e depois ela decidiu pintar com um casaco mais volumoso. Esse trabalho, a gente hoje tem uma parceria também com o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, cujo objetivo é repassar esse conhecimento, né, essa metodologia de investigação de obras de arte. A gente já tem feito isso, e aí isso aí foi feito, e foi muito interessante, porque a gente nem imaginava que tinha tantos crimes envolvendo obras de arte no Rio de Janeiro, mas o trabalho que a gente fez no laboratório móvel, repassamos junto aos peritos, ele trouxe impacto direto para resolver um caso que foi muito famoso ano passado, que foi a Operação Sol Poente, onde uma filha roubou quadros, né? Ela extorquiu quadros da mãe, né? Foi um crime envolvendo estelionato de obras muito famosas, como Tarsila do Amaral, essa obra que está aqui na foto, né? E aí, com esse trabalho que a gente realizou com a Polícia Científica do Rio de Janeiro, tá? A gente conseguiu, junto deles, eles lá conseguiram formatar um laudo para poder fazer a investigação forense das pinturas apreendidas. Isso é muito importante reforçar, né, porque esse trabalho, veja bem que ele já está numa outra esfera também de extensão, de difusão científica, né, de uma série de outros aspectos, né, que também faz parte da nossa carreira, que é essa parte de extensão que é levar, né, efetivamente o nosso conhecimento, às vezes acadêmico, junto à sociedade. Então, a gente foi procurado junto da Polícia Científica do Rio de Janeiro, trabalhamos junto com ele, né? Inclusive, fizemos aquele projeto de ciências forenses em parceria com a Polícia Civil, e aí, a partir disso, foi transferido um conhecimento, e hoje eles conseguem fazer esses laudos, né, de forma mais solo, conseguem encaminhar o trabalho sozinho. Então, isso também é uma atividade importante que o Instituto Federal se coloca à disposição, né, que é fazer esses projetos de extensão junto à comunidade. Recentemente, eu tive uma reunião junto a uma equipe do CETEC, e foi demonstrado, né, que o Instituto Federal é uma rede que tem em todo o Brasil. Foi demonstrado que o Instituto Federal ele tem, assim, comparado, inclusive, às universidades, ele tem número de convênios, né, com esferas sociais muito maior. Então, a gente vê também a aproximação que o nosso instituto tem com essas esferas sociais, né? Por exemplo, além do convênio com a polícia, a gente tem um convênio com o Instituto Brasileiro de Museus. Bom, nesse caso da Operação Sol Poente, né, para a gente, assim, como é que foi essa metodologia para fazer esses laudos de investigação forense? A gente compara a obra suspeita com a obra autêntica do artista, e a gente começa a levantar padrões de similaridade, né? Por exemplo, a gente vê que tem o pigmento com chumbo em ambas as obras, pigmento com cobalto. Esse projeto do Laboratório Móvel ele tem uma repercussão boa na mídia, né? Portanto, que a gente conseguiu captar essa emenda porque um dos deputados ficou sabendo do projeto e decidiu vir visitar, conhecer, e a gente aproveita também para pedir um pouco alguma coisa, né, nesses momentos. Então, esse trabalho também de difusão científica que a gente vem realizando aqui, ele é bem relevante para a captação, inclusive, de recurso mesmo financeiro. Então, a gente dá algumas reportagens aí, estamos na mídia. E aí, o que a gente tem feito também aqui? A gente também tem feito um trabalho que é de desenvolvimento de equipamentos, né, na área de instrumentação científica. A gente está desenvolvendo um instrumento de mapeamento elementar, que é aquele equipamento que eu mostrei que mostra radiografias, né, dos elementos químicos distribuídos nas obras de arte. Então, a gente montou esse protótipo já desse scanner, ele já está operante, a gente está validando ele em laboratórios, né, a gente está validando ele em análises reais em museus, né, isso aí foi uma análise que a gente fez no MAC, em São Paulo, mostrando a eficácia desse equipamento que a gente desenvolveu aqui no grupo. Assim, é muito importante falar que todos esses trabalhos, só pontuando,
Acho que vocês já notaram que o nosso ponto forte aqui é muito a parte do ensino médio técnico junto com a graduação. A pós-graduação a gente tem algumas atuações, mas todos esses trabalhos eles envolvem alunos do ensino médio técnico, da pós-graduação. E assim, é impressionante, né, como a gente conseguiu desenvolver esse projeto desse scanner. E aqui no campus Paracambi, a gente tem um curso técnico de mecânica e eletrotécnica, que são duas expertises fundamentais para essa parte de instrumentação. Então, a gente assim, é muito curioso, porque falar de Arduino, Raspberry, IA, para a gente que está com uma idade mais avançada, são coisas mais difíceis, às vezes, de entender. Mas você pega hoje um aluno do ensino técnico de eletrotécnica com 16 anos, ele sabe já programar bastante, ele sabe bastante coisa de computação, de mecânica, né? Esse scanner que a gente fez, né? Ele não é assim, a gente montou totalmente ele aqui dentro, inclusive esse sistema de movimentação, tá? A gente fez aqui com alunos aqui da graduação, né? Alunos do ensino médio técnico também, né? Que são da área de mecânica. A gente tem laboratórios de usinagem que permite a gente fazer toda essa estrutura metálica de movimentação. Então, foi muito interessante esse projeto para envolver os diferentes conhecimentos que a gente tem aqui no campus. Bom, esse scanner está sendo validado em análises reais, como em museus. Isso aqui é uma análise da obra Costureiras, da Tarsila, que mostra aqui a imagem da tinta com zinco. A gente consegue ver que a Tarsila mudou a posição do rosto aqui, tá vendo? Muito interessante isso aqui. Então, a gente está testando a eficácia do scanner, ele está indo bem, a gente está acreditando que ele já está bem, está no nível de maturidade alta. Bom, estou finalizando minha apresentação. Então, além das minhas atividades de pesquisa, difusão científica, né, a gente também, como eu disse, né, a gente tem tentado envolver os nossos alunos com a nossa trajetória aqui, e também levar um pouco para a sociedade aquilo que a gente tem feito em junho desse ano, né? A gente coordenou aqui um evento aqui, que foi um simpósio organizado na Biblioteca Nacional para falar sobre a investigação de patrimônio cultural, né? Queria até agradecer ao professor Joaquim, que foi uma das mesas que abriram o evento, destaque, né? Então, e é muito bom ver isso, né, que a gente também tem apoio de outros membros externos quando a gente precisa, parcerias. Então, a gente tem tentado trazer essa área de patrimônio cultural que a gente consolidou aqui dentro também, a nossa experiência, para outros públicos, também promovendo, inclusive, eventos científicos. Bom, eu finalizo a minha apresentação por aqui. Eu não podia deixar de agradecer mais uma vez ao grupo de docentes que está trabalhando aqui com a gente, né, que se tudo isso aí que eu mostrei aqui hoje, eu posso falar que aí tem uma grande influência deles, né? A gente, quando está desanimado às vezes, porque a gente aqui, diferente da universidade, tem uma carga de aula relativamente significativa, né, dentro da nossa composição de atividade. Então, a gente tem um grupo muito solícito que vai se ajudando, que estimula. Então, é muito devido a esse grupo que a gente conseguiu fazer tantas coisas aqui dentro, nesse espaço de tempo, né? E também queria agradecer os membros da banca, especialmente os externos, né? O professor Joaquim, o professor Sérgio, o professor José. Bem, obrigado pela sua apresentação, Renato. A gente agora vai passar o momento de que os membros da banca vão tecer suas considerações sobre a tua trajetória, a tua apresentação e fazer algumas perguntas. Seguindo o protocolo, eu vou passar a palavra primeiro para o membro geograficamente mais distante que a gente tem na banca. Então, seria o professor Joaquim, que é da UERJ de Friburgo. Professor Joaquim, fique à vontade para tecer os seus comentários e suas perguntas sobre a apresentação do professor Renato. Bom, bom dia a todos que não estavam no início, que eu cumprimentei. Queria agradecer o convite para participar. Bom, eu conheço o Renato há bastante tempo, participei de banca dele. A gente nunca teve a possibilidade de fazer assim, um trabalho mais direto, conjunto, mas tem sempre mantido contato, inclusive através do professor Marcelino, né?
E essa trajetória dele, né, investindo nessa área de arqueometria, é muito boa, né? São poucos os grupos que estão fazendo isso. É uma área que, digamos, não é muito antiga, é relativamente nova, com muitos trabalhos novos, até pelo desenvolvimento de novas tecnologias, né, principalmente na área de detecção e miniaturização de equipamentos, né? Então, possibilitou aí a construção de pequenos tubos de raio-x e pequenos detetores, espectrômetros, né? Eu que, na minha época, o espectrômetro que tinha lá na COP era um negócio do tamanho de uma geladeira, quase, né? Só para detectar. E mesmo assim, aquilo nem funcionava direito. O resultado saía numa fita de papel, para você ter uma ideia da dificuldade que era, né? Então, isso é muito bom. Eu assisti, né, a apresentação dele, é muito interessante, porque ele atua no ensino médio, na graduação, que principalmente, né, apesar de pouca na pós-graduação, mas ele também atua. Ele tem colaborado bastante lá com teses e dissertações na física, no estudo de física, e eu participei diretamente na organização do evento, um evento muito bem organizado por ele lá na Biblioteca Nacional, e estaremos juntos agora em dezembro, num evento online da Universidade Estadual de Santa Cruz, que é lá em Ilhéus. Na verdade, ela é entre Ilhéus e Itabuna, né? E eles estão abrindo um museu lá na universidade e a gente deve fazer até uma parceria com eles para fazer algumas medições no futuro nesse museu. Então, assisti isso, li todo o material que me foi enviado e acho que o Renato está pronto, né, para galgar esse posto de professor titular. Essas são minhas considerações. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bem, professor Joaquim, obrigado pelos comentários, pela tua fala. Seguindo a nossa sequência, o professor Sérgio Souto, da UF de Niterói, é um pouquinho mais longe que a UF de Volta Redonda. Então, professor Sérgio Souto, fique à vontade para tecer seus comentários. Acho que o Sérgio travou quando eu passei a palavra para ele. Pelo menos o vídeo dele aqui, para mim, está travado. Voltou? Eu vi aqui que o Sérgio abriu. Você falou, tu abriu o áudio, voltou sim, Sérgio, fique à vontade. Voltou? Não, tá travando muito, Sérgio. Eu vou tentar ir lá para a sala, que acho que é mais perto do Rochelo. Peraí. Voltou não? Agora tá melhor. Perfeito. Te ouvimos bem. Tá. Bom, então, como eu ia dizendo, né, agradecer ao Renato, a você e ao Instituto Federal aí pelo convite, né? Saudar meus colegas aí, o Joaquim eu conheci lá em Friburgo, não sei se ele lembra.
E, bom, dizer que esse é mais um exemplo de sucesso aí, né? E é bom que seja no Instituto Federal, né, em Paracambi, que eu conheci algumas vezes, pretendo voltar lá. Eu dei uma olhada na documentação, no currículo Lattes do Renato também, e achei bastante impressionante, né? E até porque ele está desvendando, né, uma área que é nova, né, como o Joaquim mesmo falou. Eu venho acompanhado um pouco pelo que você fala, né, André? Você conversa, né? Pela mídia, né? Eu vi essas reportagens e vi que a produção dele científica é bem consistente, como vocês mesmos falaram, né? Vocês têm uma carga de aula bem maior, não, maior do que a universidade, né? E com uma faixa etária, às vezes, que é até mais imatura, né? Entre aspas, e mesmo assim consegue fazer uma produção bem consistente mesmo, está a caminho aí de conseguir bolsas, né? Projetos, já conseguem. E é isso, é parabenizar e desejar que você, Renato, continue assim, né? Agora, acredito como titular da instituição e lutando para cada vez mais conseguir fazer pesquisa sem abrir mão aí do ensino, né? Que você gosta também, né? Pelo que você falou, né? E a gente acredita que são os seus grandes paixões aí, a pesquisa e o ensino aí, e a extensão, né? Então é isso, é desejar aí mais sorte, mais futuro mais promissor aí, e dizer de minha parte que você atende os requisitos para ser um professor titular, ok? Volto a Obrigado, palavra aí para o André. Sérgio. Deu para entender aí ou caiu em algum momento? Não, perfeito. Ficou 100% teu áudio, tua fala. Agradeço as palavras do professor Sérgio e, para finalizar as considerações da banca, passo a palavra agora para o professor José Huguinin. Professor, fique à vontade para tecer seus comentários. Muito obrigado, professor André. Eu agradeço ao professor Renato, aos colegas do IFRJ pela oportunidade de participar dessa banca. É um prazer ver mais de perto, né, o trabalho do Renato. E realmente nos deixa muito feliz de ter a oportunidade de conhecer essa trajetória mais completamente, né? Acentuar o comprometimento institucional dele e profissional, né? A busca pela pesquisa. Ele iniciou a carreira docente cedo, né? Então logo terminou sua graduação e diante, né, dos grandes desafios que teve, né, buscou continuar seus estudos, a sua formação acadêmica, fazendo mestrado e doutorado. Mostra no seu trabalho uma independência também, né? É claro que a colaboração em ciência é tudo, não se faz ciência sem colaboração, mas também mostra independência com submissão de projetos, né? Reconhecido aí pela FAPERJ, tendo por 2 vezes seguida aprovada a sua bolsa de jovem cientista, o que mostra que dentro, né, da sua faixa aí, né, a sua faixa etária, dentro da sua tem uma competitividade alta, né, não em termos de competição, mas em termos né, é uma bolsa muito se compete muito, né, por essas bolsas da FAPERJ, de jovens cientistas. Acho que isso mostra o nível dele comparado aos grandes nomes da ciência, jovens cientistas, né, do nosso estado. Então, isso aí acentua a qualidade cada vez mais, né, desse trabalho. Olhando a documentação, né, da instituição, a gente percebe também que obviamente há uma concentração de trabalho em alguns itens, notadamente pesquisa e ensino, por razões óbvias, mas pude perceber que também houve pontuação em todos os outros itens.
teve nenhum item daquele que deixou de pontuar, uns menos, mas, enfim, o que mostra também que está exercendo, né, a demanda é grande, né, os campos do interior, eu falo, né, com certa propriedade, às vezes ele demanda mais do que os grandes centros, né, porque o quadro de docentes em geral é bem menor, tem muito que se fazer, né, então me vi aí na sua condição, Renato, de chegar e montar uma coisa, né, do zero, trabalhar para isso, né, estar, né, ter também a sorte e o privilégio de, num dado momento da história do nosso país, com a expansão universitária que teve, poder experimentar a construção do zero de uma instituição, né? Também aqui no ISEX, era um terreno vazio antes do Reúne, cheio de cascalho da CSN, né? E hoje tem o campus, né, onde você frequenta e realiza um bom trabalho também no mestrado, como orientação, né? Então, o trabalho de orientação você tem, é importante para a carreira de um professor titular, né? Você já mostrou essa capacidade. Uma qualidade enorme nos trabalhos científicos, essa é uma linha, né? Uma linha, toda uma área de pesquisa que está sendo desenvolvida. Eu acho que isso é muito importante para a carreira, né? Para um professor titular. Então, de maneira que analisando tanto a sua produção e tanto os requisitos da instituição, também sigo, né, a análise dos meus colegas, os colegas que me antecederam, que a minha opinião é que você está cumpre os requisitos para progressão. Então, do que o IFRJ, nas suas resoluções, espera de um professor titular, você cumpriu muito além disso. Então, deixo meus parabéns. Mas eu gostaria de quebrar, talvez, um pouco o protocolo, talvez, queria te ouvir, né, a respeito, né, das orientações, eu falei das colaborações internacionais, né, com o pós-doc, acho que isso se mantém, então, fantástico. Eu gostaria de ouvir você a respeito das questões da orientação estrito sensu também, né? Você orienta nos programas da UERJ, não é isso? Orientou um trabalho de arquitetura. Eu gostaria de te ouvir a respeito dessas orientações e o que você planeja como continuidade aí para orientação em programas de estrito sensu. Obrigado, professor José. Então, assim, a primeira coisa, né, que essa área que a gente trabalha, né, ela assim, como o professor Joaquim comentou, né, essa área de análise de patrimônio cultural é uma coisa tão nova que, se a gente olhar dentro lá da CAPES, dentro do CNPq, não tem uma área específica para isso, né? Então, a gente acaba tendo que entrar dentro da casinha sempre de outra área para poder produzir, né? Então, por exemplo, como foi bem comentado, eu orientei uma tese no programa de arquitetura da UFRJ, né? Porque demandava essa parte de análises científicas, né? Porque é uma coisa que existe um público, além de químicos, de físicos, dentro desses programas de áreas de análise, né? Dentro desses programas de área dura, né? Da SET, que tem interesse também nessa área. Por exemplo, o próprio IFAM tem um mestrado profissional que a gente poderia se enquadrar também dentro dessa pesquisa. E aí, dentro disso também, eu orientei essas dissertações, né, junto com o professor Marcelino, aí a mais mesmo a parte de desenvolvimento de metodologia científica, né, que seria a aplicação mesmo das técnicas e como interpretar os resultados para a investigação de obras de arte. Então, assim, dentro dessa área, em termos de orientação, eu tenho seguido isso. O que a gente tem tentado agora fazer aqui dentro do IFRJ, né,
Inclusive, eu até enviei isso aí como a minha documentação, que eu estou participando de um PGC, né, para a submissão de uma proposta de um mestrado profissional na área de ciências forenses. Então, a gente entende que esse caminho ele tem um futuro, assim, em termos até de expansão, porque como o professor Joaquim ele colocou muito bem, porque ele conhece, né? Ele foi aluno do professor Cesário, ele trabalhou com um dos precursores dessa área de arqueometria. Então, é uma coisa muito jovem aqui dentro do Brasil isso. Então, a nossa ideia, inclusive, também na implementação do programa, é criar uma maior expansão dessa área mesmo, né? Da área de patrimônio cultural, investigação de patrimônio cultural. Então, assim, vou falar que aí já é um sonho mesmo, né? A gente ter o nosso programa, a gente está trabalhando com essa perspectiva de ter um programa aqui nosso para caminhar dentro dessa área de forma mais autônoma mesmo. E dentro disso a gente tem conversado com outros programas, né? O próprio mestrado profissional do IFAM, existe uma possibilidade da gente entrar dentro dessa área, mas aí tem algumas questões que a gente tem que ver. Mas hoje a minha pretensão de futuro de formação em recurso humano na área acadêmica seria a gente concluir essa proposta, ela ser aprovada e a gente ter um programa aqui, nosso aqui, voltado mais para essa área mesmo de patrimônio cultural. Obrigado. Deixa eu me corrigir. O estrito senso, você já atua no mestrado. No nosso mestrado profissional em ensino é estrito senso, quer dizer, sim, na área de pesquisa em física aí. Mas isso é muito bom ouvir que vocês estão se mobilizando para a criação de um programa de pós-graduação em Paracambi. Eu acho que vai ser muito bem-vindo. Acho que tem tudo para ser um grande sucesso esse programa aí. Não tem muitos, não sei se tem um em específico acho que não tem, né? Ou não sei. Tem um no Brasil todo. Então realmente demanda, acho que vai ser um curso de demanda e com lógico, o parque, né? Com o parque de análise que vocês montaram aí, eu acho que é um parque muito, muito robusto, com técnicas muito boas, caras, né? Então acho que vocês estão de parabéns aí. O campus é lindo, né? Também. É muito agradável de trabalhar. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Eu agradeço a sua resposta e devolvo a palavra ao presidente André, agradecendo mais uma vez a oportunidade de fazer parte dessa banca com os colegas e estar nesse dia importante para você. Bem, obrigado pelas palavras, professor José Igninho. Vou também tecer alguns comentários curtos, né? Dizer que sim, eu acompanhei a trajetória do Renato, que desde que ele passou no concurso até agora, né? Na época que a gente fez o concurso, você não tinha ainda essa história de você olhar na internet, então a gente foi lá olhar a nota, né? Impressa no papel lá no quadro do Cefet de Química. Na época, eu e o Renato, a gente fez o mesmo concurso, né? Então a gente se encontrou lá, a gente estudava na UERJ, a gente se encontrou lá para ver a nota. Né? E aí dizer que já, desde aquela época, o Renato passou com nota máxima no concurso, né? Depois acabou indo um pouco para trás por causa da questão da titulação, mas na prova escrita ele tirou a nota máxima, já demonstrando seu potencial aí de colaborar desde aquela época. É um professor que se envolve com todas as atividades, né? É claro, como o professor José colocou, mais na área da pesquisa, mas também tem atuação em cursos de extensão, em projetos voltados para a comunidade, né? Desenvolveu aí o papel, embora curto, mas não deixou de assumir coordenações, perfil administrativo dentro da instituição. Então, acho que isso é importante, você atuar, né? Colaborar para a instituição, para o crescimento dela em todas as vertentes. E agora, indo para professor titular, eu espero aí que defenda ainda mais aí nos colegiados das instâncias superiores a questão da pesquisa dentro do FRJ, que é algo que não é ainda tão bem consolidado quanto na universidade, né, mas que você já tem bastante núcleos bem promissores e bem produtivos, né, dentro da instituição. Então, parabenizar o professor Renato,
abrir para a palavra para a plenária, se o Lucas e o Leandro, que estão presentes, quiserem falar alguma coisa, esse é o momento, senão a gente passa para a deliberação da banca. Bom, eu queria dizer que inicialmente é uma participação protocolar a minha, né, mas é muito satisfatório estar presente nessa defesa de memorial do Renato, muito legal ver o trabalho de um colega, né, de instituição. Então, parabenizar o Renato e desejar que ele continue com fôlego para ótimas produções aí. E caso o Leandro queira comentar algo também, fique à vontade para a gente depois dar seguimento. Parabéns, Renato. Eu quero comentar, sim. Quero dar os parabéns aí ao meu irmão Renato aí, essa caminhada dele aí no Instituto. São muitos anos aí de dedicação a essa instituição maravilhosa. E ele merece, né, estar chegando nesse nível, né, que ele está chegando no último estágio, né, de progressão da nossa carreira. Desejar a ele muito sucesso aí nesse longo tempo que ele ainda tem no Instituto, né, e dizer para ele que a gente está aí junto para apoiar aí nos projetos, para trabalhar e crescer junto aí como instituição. Parabéns aí, meu irmão. Tudo de bom aí. Bem, Lucas, está indo online. Seguindo o rito agora, a gente pede para o Leandro e para o Renato se retirarem da sala, não é isso? Para poder fazer a deliberação oficial. Exatamente. Depois eu posso enviar uma mensagem para o Renato pedindo para ele retornar. E caso o Renato queira, o Renato comunique ao professor Folha para retornar também para a deliberação final. Perfeito. Então, bem, Renato já saiu. Acho que praticamente todos os membros da banca já deram seu parecer final, né, durante a defesa. Alguém tem algum comentário específico a tecer sobre a pontuação, algum critério que tenha discordado da avaliação da pontuação atribuída, foi encaminhada? Também está tudo conforme. Tá ok. Né? Tudo certo. Perfeito. Da minha parte também. Lucas, qual seria aí o próximo passo da banca concordando? Você vai encaminhar para a gente a ata, aí cada um vai assinando, te devolve, como é que é o rito? Isso, eu vou fazer uma leitura da ata ao final, assim que o professor Renato retornar. E aí, André, eu queria saber em relação a essa tabela de pontuação que foi enviada para vocês, que foi enviada uma tabela em branco também, né, para preenchimento da banca, para compor uma pontuação da banca. Existe alguma divergência? Vocês fizeram o preenchimento dessa tabela? Na ata não isso que eu perguntei, só que eu não sei se eu fui tão claro quanto você, né? Eu verifiquei a pontuação que ele sugeriu e eu fui de acordo com o que ele sugeriu. Os outros eu achei que não precisava também se você concordasse, mas se precisar, a gente preenche. Em termos de documentação para sequência da tramitação, não há o anexo de uma planilha de pontuação, de uma outra planilha de pontuação. Acredito que seja somente a ata e o parecer da CPPD. Então, com essa concordância da banca em relação à pontuação apresentada, a gente chama o professor Renato novamente e encerra a reunião. Perfeito. Aquela planilha, pelo que eu tinha consultado, era exatamente se a banca discordasse, né? E já teve caso, a banca atribuir uma pontuação diferente do que o candidato julgou. Ótimo. Vou mandar uma mensagem para o Renato, então, para ele retornar. Ô, Sérgio? Oi.
Você me citou aí, rapaz. É claro que eu lembro de você. É, muito mais novinho, talvez eu também era bem mais novinho, né? Eu me lembro que carinhosamente as pessoas chamavam de Serginho. É, É isso? Já Nossos chamam amigos. eu até ia, hoje. eu ia um pouco lá em Friburgo, né? É. Tô querendo voltar lá. Poxa, teve agora um encontro de modelagem de materiais aqui. Pô, não fui. Deveria ter Tinha ido. muita gente. Tem quase 400 participantes. Legal. Cresceu muito. Você foi lá? Tá bom. Tô aqui, né? Ah, você tá aí. Manda um abraço pro Ivanzinho, saudade dele, pô. Ivan, Mônica. Tá. Ele que organizou o evento, né? Ah, sim. Vou voltar aí Tá. um dia. Bem sim. Será bem recebido. Tá? Abraço. Bom, o professor Renato está de volta. André, você pode comunicar a decisão da banca, por favor, e na sequência eu farei a leitura da ata. Tá, perfeito. Renato, após a reunião da banca e a deliberação, a gente, em consenso, decidiu pela sua promoção a professor titular e de acordo com a pontuação que foi atribuída no seu memorial. Agora, passo a palavra ao Lucas para a leitura da ata final. Muito bem, Renato, parabéns por mais essa etapa na sua trajetória. Vou fazer a leitura da ata para a gente caminhar para o encerramento. Ata de avaliação de memorial para promoção à classe titular do professor Renato Pereira de Freitas na forma que segue. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2023, reuniram-se os professores doutores José Augusto Oliveira Huguenin, Sérgio Souto Maior Tavares, Joaquim Teixeira de Assis, André Rocha Pimenta, membros da Comissão Especial de Avaliação para a Carreira de Professor Titular, referente ao docente Renato Pereira de Freitas, em ambiente virtual utilizando a plataforma Google Meet. A sessão iniciou-se às 9 horas com a eleição para presidente dos trabalhos. Feita a eleição, o professor André Rocha Pimenta passou a condução dos trabalhos. 1. Apresentação dos membros da comissão. 2. Leitura do trâmite a ser adotado pela comissão. 3. Apreciação do memorial apresentado pelo candidato. 4. Arguição e pedido de esclarecimentos ao candidato quando necessário. Após a apreciação do memorial e verificação de preenchimento das exigências estabelecidas na Resolução número 11, de 26 de março de 2014, do Conselho Superior do IFRJ, a comissão declarou o candidato aprovado. Sem mais nada a declarar, foram encerrados os trabalhos e eu, Lucas Medeiros e Melo, às 10 horas e 25 minutos, lavrei esta ata, que segue por mim assinada e pelos demais membros da comissão especial. Paracambi, 31 de outubro de 2023. Bom, eu vou pedir que o Renato, por favor, faça o gerenciamento das assinaturas dessa ata, né, já que tem o contato mais direto com os membros da banca, para criar uma ordem de assinatura para que o documento vá se acumulando e se compondo, né? Posso deixar para eu assinar por último, já que eu vou fazer o encaminhamento do documento via CPPD. Então, Renato, você pode gerenciar essa ordem de assinaturas junto aos seus colegas? Posso sim. Ótimo. Eu gostaria só de informar por final também que todos vocês receberão uma declaração de participação nessa banca. Vou fazer a leitura dessa declaração, que é um documento super curto, para vocês, caso alguém ache necessário inserir alguma outra informação nessa declaração de participação. Declaro para os devidos fins que o professor, e aí estará nomeado cada um de vocês, participou da banca de avaliação do memorial docente, nos termos da portaria número 982 do Ministério da Educação, de 3 de outubro de 2013, e da resolução número 11 do Conselho Superior do IFRJ, de 26 de 3 de 2014, como membro da Comissão Especial de Avaliação para fins de promoção para a classe titular do professor Renato Pereira de Freitas, em reunião realizada por videoconferência via plataforma Google Meet, no dia 31 de outubro de 2023.
O docente é lotado no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi, localizado na rua Sebastião de Lacerda, fábrica Paracambi, Rio de Janeiro. Paracambi, 31 de outubro de 2023. Acham necessário a inserção de alguma outra informação? Não. Então, tudo certo. André, alguma outra coisa em termos de encerramento ou podemos finalizar? Não, podemos finalizar. A gravação está gerenciada por você, André? Não, está gerenciada por você. Sérgio, quer colocar alguma coisa? Eu caí a conexão, Eu manter... ia falar, ia perguntar, só ia perguntar, a assinatura tem que ser digital? Os modelos que eu peguei aqui de documento, os professores haviam inserido uma assinatura como imagem, né? Como um recorte de um PDF ou algo do tipo. Se vocês acharem mais prático, assinar via plataforma SouGov também pode ser algo bem prático também de se fazer. Ok. Ok? Tá bom. Aí vocês vão determinar a ordem, né? Tranquilo. O Renato vai gerenciar isso acredito, né? Mande uma mensagem privada para cada um pedindo a ordem de assinaturas para o documento e se compondo de maneira cumulativa. Ok. Parabéns, Renato. Obrigado. Renato. Obrigado Parabéns, mesmo. Renato. Obrigado, Joaquim. Parabéns. É isso aí, cara. Valeu, gente. Obrigado mesmo aí, cara. Lucas, a gravação continua contigo. Ela não veio para mim, não. Eu tô pelo celular, eu nunca Não consegue encerrar a gravação. eu nunca fiz pelo celular. Tô tentando aqui, deixa eu ver aqui nas configurações. Eu acho que se todo mundo sair, encerra. É verdade, acho que posso encerrar a chamada. A reunião. Todo, né? Ao invés de sair, você encerra a chamada, que aí eu acho que dá de derrubar a gravação. Beleza, Parabéns aí, pessoal. Renato. Valeu, obrigado aí, Valeu. gente. Até a próxima. Parabéns a todos aí, obrigado, hein? Valeu. Até a Valeu. próxima. Até a próxima.